Bom dia, pessoalzinho. Tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de Química Orgânica e nós vamos falar na aula de hoje de ésteres, triésteres, sabões, detergentes, tá bom? Algumas coisas vocês já sabem, outras vão ficar sabendo hoje, dando os devidos nomes aí a algumas reações de ésteres, tá bom? Então, vamos só relembrar do ano passado o que é um éster. O éster é uma função derivada dos ácidos carboxílicos, onde o hidrogênio da carboxila, ou seja, do grupo C dupla OH, é substituído por um grupo substituinte, por um metil, por um etil, por um propil, por um isopropil e assim sucessivamente, né? Como é que se formam mesmo os ésteres, pessoal? Para formarmos um éster, precisamos reagir um ácido carboxílico com um álcool. Isto irá produzir o éster e a água. Isso é a reação de esterificação que vocês aprenderam o ano passado. E esta reação de esterificação pode ser chamada genericamente de reação de eliminação, tá? Por quê? Porque uma molécula de água sai desta reação, é eliminada, tá bom? Esses ésteres, pessoal, podem ser classificados de três formas, né? Quando eles são moléculas pequenas, eles formam o que nós chamamos de essências de frutas, né? Lembra que ano passado, quando a gente viu éster, eu comentei essas coisas com vocês, né? O que dá o sabor às frutas é a presença de ésteres com pequenos átomos de carbono na sua estrutura, moléculas pequenas, tá? Então, por exemplo, no abacaxi, nós encontramos o éster butanoato de etila, né? É um éster, butanoato de etila. É um éster que no todo aí tem 6 carbonos na sua estrutura. Quando ele vem naturalmente do abacaxi, ele é chamado de essência da fruta. Agora, quando ele é produzido no laboratório de maneira artificial, reagindo ácido carboxílico, que no caso será o ácido butanóico, com o etanol, aí isso vai ser chamado de flavorizante, porque ele foi obtido de maneira artificial. Então, quando vocês pegarem uma embalagem, por exemplo, da gelatina de abacaxi, vocês não vão encontrar lá nos ingredientes o butanoato de etila, mas vocês vão encontrar a palavra flavorizante, que é o butanoato de etila obtido de maneira artificial, tá bom? No entanto, pessoal, os ésteres também podem formar a chamada cera mesmo, né? Aquela cera que a gente encontra no mel, né? Cera de carnaúba. Essas ceras, na verdade, são compostos orgânicos muito complexos e que têm a presença de várias funções, mas entre elas, o principal componente, o princípio ativo das ceras são os ésteres, tá bom? Os ésteres também, pessoal, podem formar os lipídios. Marcia Rita, lipídio, eu já ouvi falar dele na aula de biologia.
É o mesmo? É o mesmo. O que é o lipídio? O lipídio pode ser um óleo ou uma gordura. Agora, como será formado esse lipídio? É uma reação de esterificação, sim, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Agora, o que vocês precisam saber? Classificação dos ésteres. São 3. Essência de frutas, ceras e lipídios, tá bom? Duas reações aqui importantes de ésteres, pessoal, são as reações de hidrólise, tá? Nós temos a hidrólise ácida, que é essa aqui, número 1, tá? Que eu tô colocando aqui, isso é uma hidrólise ácida. O que é uma hidrólise ácida? A hidrólise ácida, ela ocorre quando o éster reage com a água e forma o ácido carboxílico correspondente e o álcool, tá bom? Ô, Marcia Rita, a reação de hidrólise ácida é o inverso da reação de esterificação? Correto, pessoal, exatamente isso, tá? E vocês já faziam isso ano passado, em exercícios em sala de aula, em avaliações, só que eu ainda não tinha dado o nome de hidrólise ácida, tá? Então, a reação inversa da esterificação é chamada de hidrólise ácida. Aqui embaixo, pessoal, nessa reação 2, eu coloquei uma coisinha para vocês lembrarem que eu dei na última aula de orgânica, que é a reação de ácido carboxílico. Todo e qualquer ácido carboxílico reage com base e vai formar um sal orgânico mais água. Não é isso? Por que eu quero chegar a isso? Porque eu vou juntar os lipídios com esta reação de soda cáustica para formar o sabão. E aí, nós vamos ver aqui durante o avançar da aula, isso é chamado de hidrólise alcalina, tá bom? Mas aí, ela não vai estar reagindo com ácido carboxílico, a base. A base vai estar reagindo com um lipídio, com um triéster, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Como é que formamos um triéster, um triglicerídeo, um lipídio? Nós pegamos 3 mols do ácido graxo, que podem ser iguais ou não, tá, pessoal? Não precisam ser todos iguais. Pode ser que um dos ácidos graxos tenha 13 carbonos, o outro 14 e o outro 15. Pode ser que um tenha 20 carbonos, o outro 12 e o outro 15. Não precisam ter o mesmo número de carbonos esses ácidos graxos. Só lembrando que esses ácidos graxos podem ser óleos, quando na temperatura ambiente estão no estado líquido e apresentam cadeia carbônica insaturada, tá? Ou podem ser gorduras, quando na temperatura ambiente estão no estado sólido e possuem cadeia carbônica saturada, tá bom? Na sua maioria, né? Então, 3 mols de ácidos graxos reagindo com glicerol, mais conhecido como propanotriol. Glicerol ou glicerina é o nome comercial do propanotriol. Marcia Rita, eu posso pegar esses 3 mols dos ácidos graxos e reagir com etanol? Não. Com etanodiol? Não. Com butanodiol? Não. Tem que ser com o glicerol para formar o triglicérides, tá bom? Para formar o triéster. Aí, o que acontece na reação
de formação de éster. O hidrogênio do ácido graxo vai se juntar com a oxidrila do glicerol, formando uma molécula de água. Percebem que o glicerol tem 3 grupos OH, por isso que eu preciso ter 3 mols de ácido graxo, tá? Por quê? Porque cada hidrogênio de cada ácido graxo vai reagir com a oxidrila do glicerol, tá bom? E vai formar 3 águas. Legal. Aí o que acontece? O OH foi embora, o carbono ficou com o elétron livre, não é isso? E o oxigênio também ficou com o elétron livre. O oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono e atrai o carbono para ele e vai formar o triéster, ó. Então, aqui está o ácido graxo, né? Só viramos a molécula ao contrário, né? E aqui, ó, a entrada do glicerol. E tudo isso forma o triglicerídeo ou triglicérides, que se vocês observarem, ó, C dupla O e grupo substituinte. Isso é característicos de ésteres, tá? É assim que se forma um lipídio, um triglicérides ou um triéster. Posso usar os 3 termos. Por que triéster? Porque ele tem que reagir com o glicerol, tá bom? Agora, como é que fica aquela reação de saponificação? Lembra que eu mostrei lá? Só o ácido carboxílico no primeiro slide? Só o ácido carboxílico reagindo com NaOH. Eu falei que isso, vocês iam ver que daqui a pouco isso seria chamado de hidrólise alcalina ou reação de saponificação. E aqui está. Aqui está a nossa reação de saponificação ou hidrólise alcalina. Pegamos o triéster ou triglicerídeo, que pode ser óleo ou gordura, né? Dependendo aí das se é cadeia carbônica saturada ou insaturada, né? E vamos reagir com 3 mols de soda cáustica. Por que 3 mols, Márcia Rita? Não são triéster. Então, eu preciso de 3 mols de soda cáustica, de NaOH, para formar esse sabão. Como? Pessoal, ó, a ligação entre oxigênio e carbono será rompida, né? E aí, o oxigênio, por ser muito eletronegativo, vai atrair o átomo de sódio para ele, né? Já que o átomo de sódio é muito eletropositivo. E o carbono fica com o elétron livre, correto? Porque a gente faz uma quebra homolítica aqui, né? E aí, vai ficar com essa ligação sozinha? Não. Quem entra aqui? O grupo oxidrila da soda cáustica. E aí, vamos formar a glicerina ou glicerol ou propanotriol como subproduto. Olha aqui o sabão, 3 mols de sabão formados. Percebam que aqui, ó, foi colocado R, R1 ou R2. É aquilo que eu falei lá no início. Podem ser, aqui poderia ser 13 carbonos, aqui 14 e aqui 15. Não precisam ser iguais, mas podem ser iguais também, tá bom? Então, formamos 3 mols de sabão e 1 mol de glicerina como subproduto. Ah, Márcia Rita, é fácil. É muito fácil, pessoal. E é só isso mesmo, tá? Vamos ver um exemplo prático aqui. Aqui
Aqui, ó, nós pegamos o triéster tripalmitato de glicerina. Ah, ele não tem um nome como a IUPAC determina? Não, pessoal. E por que não? Porque, pessoal, ele tem mais de 12 carbonos. Aquela nomenclatura oficial vai até 12. Lembram-se disso? Então, é por isso, tá? Bom, temos aqui o triéster, né? Ó, C dupla O, O, CH2, C dupla O, O, CH, C dupla O, O, CH2. Com os 3 mols de soda cáustica, né? O que acontece aqui? Rompe-se a ligação entre oxigênio e carbono, o Na vem parar no oxigênio. E o OH se junta ao carbono, certo? Aí vai formar 3 mols do sabão. Olha aqui, por quê? Porque a gente desmembra essa molécula. Então, aqui, 3 mols do sabão mais o glicerol, né? Ó, cada OH entra em cada carbono aqui do grupo substituinte do éster, tá bom? Então, formamos o nosso sabão, né? E como subproduto, o nosso glicerol. Pessoal, os sabões, todo sabão é feito aí. Quando é feito desta forma. Quando a gente fala de sabão, vocês têm que pensar de maneira geral, tá? Sabão, shampoo, sabonete, são reações semelhantes a essas. Claro, o que muda não é só o sabão em pó, tá? Sabão em pó, sabão líquido, sabonete líquido, né? O que muda, pessoal, é a concentração dessa base e, por exemplo, normalmente em sabonete é usado o hidróxido de potássio, que é menos alcalino, ele é menos corrosivo, né? Porque se você não souber fazer aí em concentrações adequadas, você pode tornar esse sabão aí muito corrosivo e pode dar queimaduras na pele, tá? Todo sabão é biodegradável, tá, pessoal? E todo sabão pode ser obtido de maneira artesanal ou de maneira industrial. No laboratório, se nós estivéssemos tendo aulas presenciais, nós iríamos produzir o sabão. Infelizmente, este ano estamos impossibilitados, mas se tudo der certo, para o ano que vem, deixamos esse experimento para o ano que vem, e aí a gente faz no laboratório a produção desse sabão, tá bom? Claro que em pequena escala, né, pessoal? Os detergentes, pessoal, são também de uma reação de saponificação, obtidos de uma reação de saponificação, mas são compostos orgânicos sintéticos, porque, na verdade, eles juntam a reação de um ácido sulfônico com um hidróxido de sódio. Não é de um triéster que ele vem de um ácido sulfônico, tá? E aí eles vão ter os detergentes na ponta da cadeia, em vez de ter esse grupo C, dupla O, ONA, que é característico de sal orgânico, os detergentes vão ter na ponta da cadeia o grupo SO3Na, né? Já que eles vêm de um ácido sulfônico, né? E esses detergentes, eles não têm origem a partir de ácidos graxos e a partir de triglicérides, né? Eles são formados a partir desses ácidos sulfônicos, né? E que vem do petróleo, tá?
E o detergente a gente não consegue produzi-lo artesanalmente, apenas industrialmente, tá? Qual é a vantagem do sabão para o meio ambiente? Todo sabão é biodegradável. Agora, o detergente, nem todos são biodegradáveis. Então, é mais conveniente o uso de um sabão do que de um detergente. Então, assim, um dos motivos que se aprende química na escola, para se tornar um cidadão mais crítico, né? E saber aí o que vai comprar, como agredir menos o ambiente, né? Então, verifiquem sempre na embalagem se o detergente que vocês estão comprando é biodegradável ou não, tá? Porque o biodegradável, ele se decompõe muito mais rapidamente no meio ambiente, tá? Então, esse é o interessante de usar os biodegradáveis, tá bom? Bom, continuando aqui, pessoal. Agora, como é que esse sabão ou detergente faz para limpar? Tanto faz sabão ou detergente, tá? Como eu falei, o que muda é a estrutura da ponta, né? Os sabões são sais orgânicos e os detergentes têm o grupo SO3Na, já que eles vêm da reação de ácido sulfônico com hidróxido de sódio. Mas todos eles vão ter a parte de carbono e hidrogênio na sua estrutura, ou seja, hidrocarboneto. E lembra desde sempre que todo hidrocarboneto é uma molécula apolar. Todo e qualquer hidrocarboneto é apolar. Portanto, não se mistura com a água. Ele é hidrófobo. Ele tem medo de água. Agora, a ponta dos sabões ou dos detergentes, ó, C dupla O, Na+. Então, vamos pegar aqui esse Na+. O O é muito eletronegativo, o Na muito eletropositivo. Isso gera uma grande diferença de eletronegatividade entre esses átomos, o que faz prevalecer o caráter polar para esta ponta, né? Além do que aqui temos uma ligação iônica, né, pessoal? A metal com metal, e toda ligação iônica é polar. Então, na verdade, todo sabão e detergente, ele tem duas partes na sua composição. A parte apolar, que é a parte dos carbonos e hidrogênios, e a parte polar, que é onde tem o oxigênio e o sódio, o grupo SO3 e o sódio, tá bom? E aí, o que acontece? Então, vamos lá, comemos uma feijoada no final de semana, né? A mãe preparou a feijoada, tudo, o pai foi descansar depois do almoço, sobrou a louça para vocês lavarem. O que vocês fazem? Né? Limpam todos os pratos, põe o prato dentro da pia, joga o detergente ou passa sabão na buchinha e vai lavando esse prato, certo? O que acontece? Essa parte apolar do sabão ou do detergente, que forma aquela espuminha, vai grudar na gordura, né? Como se fosse pecinha de quebra-cabeça. Gruda, encaixa uma na outra. Ela fixa na molécula de gordura ou de óleo, que também é apolar, tá? Então, é fixado ali. Quando vocês abrem a torneira, escorre a água pelo prato, não é? E a água é substância o quê? Polar. Aí essa outra parte do sabão ou do detergente que é polar se une à água, né? E a polaridade aí é muito maior, até porque a água tem as ligações de hidrogênio, né, pessoal?
são as ligações mais fortes que nós temos, né? Falando em forças intermoleculares. Então, quando a gente passa água, essa água que gruda nessa parte polar do detergente retira toda a gordura, toda a sujeira, e isso vai, né, pelo ralo da pia, e aí vai para o esgoto e assim sucessivamente. Por isso, a importância de se comprar um detergente biodegradável. Se for sabão, não precisam nem se... Ai, minha mãe lava a louça com sabão de coco. Beleza, não precisa nem se preocupar, porque todo e qualquer sabão é biodegradável. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Pessoal, a aula de hoje é isso. Espero aí que tenham entendido, né? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, é só vocês me chamarem via Agenda Edu, né? Alguns alunos às vezes ficam com dúvidas em exercícios, questionam e eu sempre mando a resposta, tá bom? Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Algumas coisas aí são bem interessantes e é para pensarmos, né? E é isso, pessoal. Um bom dia a todos e até a próxima aula.